bom dia a todos. Declaro aberta a sessão ordinária do plenário do Conselho Municipal de Contribuintes, hoje 28 de abril de 2023. Nós tínhamos previamente pautado 6 processos. No entanto, eu vou retirar de pauta 2, a pedido da própria relatora, que ela, analisando agora ontem, revisando o processo, ela notou a necessidade de fazer uma diligência. Por isso, eu estou retirando de pauta. E também estou tirando, esse era o processo 643924, que era do Marcelo Arthur Ferreira. E também estou tirando de pauta o processo 634766, que é Controle de Tecnologia Limitada. Ontem o procurador, ele entrou em contato comigo que ele fraturou a perna e ele gostaria de fazer sustentação oral, e aí, homenageando o contraditório e a ampla defesa, eu também estou retirando de pauta. Então, de imediato eu apregou para julgamento o recurso de ofício. Antes disso, quem vai falar nesse processo pelo contribuinte é o Dr. Vladimir. Se o senhor já quiser sentar na mesa, Dr. Vladimir, sinta-se à vontade. O nosso formalismo aqui é moderado, não tem... Eu até vou pedir também desculpa, porque é a primeira vez que eu venho aqui, nunca tinha participado aqui de uma sessão. Então... Seja bem-vindo, então. Obrigado. Então, apregou para julgamento o recurso de ofício 621844 de 2021. O assunto é cancelamento de notificação fiscal. A recorrente é o Laboratório Bioclínico Criciúma, relatora conselheira Antonella Rigo. Eu passo inicialmente a palavra para a conselheira Antonella, para ela fazer a leitura do relatório sem a manifestação do voto. Bom, trata-se de recurso de ofício apresentado pela autoridade julgadora de primeira instância, com fulcro no artigo 156, agora revogado, mas vigente à época, do Código Tributário do município de Criciúma. Após a abertura da ação fiscal 196 de 2021, o Fisco Municipal realizou o cruzamento entre os dados constantes no livro eletrônico, notas fiscais de serviços prestados pelo contribuinte, com as informações extraídas das escriturações contábeis da empresa, ECD e SPED, bem como relatórios de pagamentos recebidos via cartões de crédito e débito enviados pela empresa, constatando relevantes distorções na situação fiscal do contribuinte. Em decorrência, o auditor responsável decidiu pelo lançamento de notificação de ISS na importância de 7.442,20, sendo 3.039,51 a título de tributo e o restante de acréscimos legais, bem como um auto de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, falta de emissão de notas fiscais de serviço, no montante de R$ 29.263,68, resultado de multa de 8 unidades fiscais para cada exercício mensal em suposta irregularidade, multiplicada por 27 períodos. Ao ser cientificada dos lançamentos, a empresa apresentou impugnação administrativa, requerendo em síntese o reconhecimento da inconstitucionalidade difusa do dispositivo previsto no artigo 329, inciso 3, a linha A, da Lei Complementar 287, fruto do seu acolhimento, fixando-se a sanção no patamar de 20% do valor correspondente ao tributo devido, utilizando-se para tanto por harmonia a disposição insta no artigo 54 da Lei Estadual 10.297, de 66, referente às omissões instrumentais no que toca aos tributos de competência do Estado de Santa Catarina. Destaque-se que o lançamento do tributo apurado em nenhum momento foi objeto de questionamento pela empresa, então apenas o montante do auto de infração. Através do parecer fiscal 190 de 2021, a autoridade fiscal responsável manifestou-se pela improcedência da impugnação sob o fundamento de que as decisões administrativas são incompetentes para declarar a inconstitucionalidade da legislação tributária. Destacou que os entendimentos mais recentes do Supremo no tocante ao efeito confiscatório das multas caminharam no sentido de que a multa de mora até o limite de 20% é considerada constitucional, bem como o percentual de 100% no caso de multa de ofício, nada constando, porém, em relação às multas isoladas, como é o caso da multa em questão. E, por fim, ainda apontou que a norma alegada pela impugnante como paradigma incide sobre a base de cálculo da mercadoria ou do serviço e não sobre o tributo decorrente da operação, então não guarda similaridade ao caso em questão. Os autos foram, então, encaminhados à autoridade julgadora de primeira instância, que, por meio da decisão exarada em 26 de outubro de 2021, noticiou a constituição definitiva do crédito tributário de ISS e, em relação ao auto de infração, decidiu por sua redução para 8 unidades fiscais, em conformidade com o artigo 112 do Código Tributário Nacional. Considerando, então, que a referida decisão exonerou o contribuinte do pagamento de multa em valor superior a 100 unidades fiscais, promoveu o presente recurso de ofício ao Conselho de Contribuintes.
A autoridade fiscal novamente se manifestou, dessa vez concordando com os argumentos e a decisão apresentada em primeira instância, passando a opinar pela parcial procedência da impugnação apresentada. E, na sequência, os autos foram remetidos à Procuradoria do Município, que concordou com os argumentos apresentados em primeira instância, mas entendeu que o ato deve ser convalidado pela autoridade fiscal competente. E, após as manifestações, encaminharam o processo a Santos segunda instância. Esse é o relator. Obrigado, Antonella. Eu passo então a palavra ao Dr. Vladimir. Dr. Vladimir, só para confirmar aqui, a sua OAB é 8746. Isso, perfeito. Obrigado. Eu passo a palavra ao senhor. O senhor tem... Só um... Por favor. É que eu não acompanhei esse processo, né? Eu estou entrando agora. Qual foi a decisão final, então, só para mim... A decisão de primeira instância Isso. foi a aplicação única da multa de 8 UFMs, Isso, que tinha equivale sido apurada... a 27, isso, né? Tinha sido apurada 8 por 27 períodos, dava 216 UFMs. Ele entendeu que, por ser uma multa fixa, teria que ser aplicada uma vez só. E Então, reduziu para 8. Que daí daria quanto hoje, só para... Nos valores da época, até anotei no meu voto, dava Só para... R$ 1.083,84. Era da unidade fiscal de 2021. Nós entendemos que deve ser mantido porque realmente ela é muito distorcida. Na realidade, o tributo deu 3 mil e poucos reais, né, e a multa acessória por descumprimento deu 29 mil reais. Então, realmente é uma discrepância muito grande. Né? Né, o próprio Código Civil diz que não pode ser além de 100%, né? A multa não pode ser além de 100% da obrigação, no caso, né? Mas eu entendo, então, nesse sentido que deveria ser mantida essa questão de uma unidade, né? De uma unidade fiscal, no caso de uma aplicação da... Isso, e não as 27, né? Até porque o tributo foi recolhido na época própria, com multa, juro e correção, né? Depois desculpa, na época própria não, na notificação, né? Quando da notificação, né? Os 7 mil e poucos reais que foi o tributo mais a multa e juros. Tem uma questão de coerência até, né? O seu entendimento, então, é pelo desprovimento do recurso de ofício para manter a decisão de primeira instância. Perfeito. Gostaria de mais alguma... Não, perfeito, só isso, satisfeito. Então, eu retorno a palavra para a conselheira Antonella para que faça a leitura do seu voto. Certo. Tem uma questão preliminar, passa a ser para análise do mérito. Bom, primeiramente, conheço o recurso, obviamente. Vejamos o que dispõe a norma utilizada como fundamento legal do auto de infração lançado contra a empresa contribuinte. O artigo 329 do Código Tributário Municipal dispõe que os sujeitos passivos ou as entidades referidas no artigo 123 deste Código que praticarem quaisquer das infrações abaixo estarão sujeitos à multa fixa mediante a aplicação dos seguintes percentuais da unidade fiscal do município. O inciso 3 prevê a aplicação de 8 unidades fiscais quando, a linha A, o sujeito passivo deixar de emitir notas ou faturas fiscais de serviço nas operações de prestações de serviço. Conforme se vê, o dispositivo apresenta situações de incidência de multa fixa. Como bem destacado pela autoridade de primeira instância, não há menção se tal aplicação seria mensal por serviço prestado ou uma aplicação única. Ao analisar outras disposições do Código Tributário Municipal, parece-me que a aplicação mais adequada, assim como entendeu a autoridade de primeira instância, é a da aplicação única. Em situações em que as infrações devam ser calculadas por documento ou ato, o legislador foi explícito, tais como as disposições dos artigos 310 e 311, que tratam de infrações relativas a notas fiscais de serviço eletrônicas e emissão de recibos por prestação de serviço, em que está explícito que é uma UFM ou um e-mail por infração, exatamente por nota. No entanto, o entendimento inicialmente adotado pela autoridade fiscal foi de que a multa era fixa por não ser calculada sobre o valor do tributo, mas sim em função de uma omissão por parte do contribuinte. Dito isso, como constatou 27 meses em que houve apuração de receita não declarada, entendeu por pelo menos 27 omissões, aplicando assim 8 UFM para cada omissão. De qualquer forma, mesmo que se considere possibilidade de múltiplas interpretações, entendo que seria o caso de incidência do artigo 112, inciso 4 do Código Tributário Nacional, qual dispõe que a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. É evidente que a interpretação mais favorável nesse caso é a da aplicação única, a qual resulta em valores de 2021, momento do lançamento, em montante de R$ 1.083,84. E ressalto também que a empresa não contesta a capitulação do fato, ou seja, ela reconheceu que deixou de emitir as notas ao prestar serviço. Por fim, possibilidade de o Poder Judiciário reduzir multas fiscais impostas pela administração pública foi analisada já pelo plenário do STF, no julgamento do RS 55906 de São Paulo, quando decidiu que é legítima a redução de multa fiscal pelo Poder Judiciário dentro dos critérios fixados pela legislação tributária para evitar a sua irrazoabilidade e dar ao litígio a solução mais justa.
Da mesma forma, entendo que se aplica o processo administrativo e também entendo que a solução proposta se adequa ao que foi pedido pela contribuinte, tendo em vista a coerência com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade suscitados na impugnação. Assim, eu nego provimento ao recurso para manter a decisão de primeira instância. Ok, a matéria então coloca em discussão dos conselheiros. A necessidade, alguma dúvida, questionamento? Estão confortáveis para colher os votos? Doutor Rafael, como o senhor vota, doutor? Com relator. Doutor Giovanni? Com a relatora. Doutor Ryan? Com relator. Então, proclamo o resultado do julgamento, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, desprover para manter a decisão de primeira instância. Doutor Vladimir, agradeço a sua presença. O senhor fique à vontade. dizer que isso aqui está bem melhor que o tribunal, tá? Ah, é? O senhor fique à vontade para se Então retirar. tá, muito obrigado, hein? se desejar. Bom dia, um bom feriado aí. Antonella, tu fica um pouquinho. Felipe. Ele deu uma subidinha ali, eu acho. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, hein? Manda uma mensagem pro Felipe, depois a gente passa para o próximo processo. Aí a Antonella faz. O que a gente podia fazer é fazer o último processo, que aí a Giovana está impedida, mas a doutora Liliane está aí, que é o processo do Dr. Ryan. Sem problema. Pode ser? Para nós não perdermos tempo. Peço então a substituição da doutora Giovana pela doutora Liliane. Permanece aqui como suplente, porque o Felipe não está aqui. Então, apregou para julgamento o recurso voluntário 641-616, em que o processo de primeira instância é o 632-957. O assunto é taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos de baixo risco, o recorrente Salvaro Indústria e Comércio de Madeira. O relator é o conselheiro Ryan Biava Rocha. Nós não temos pedido de sustentação oral, então eu passo a palavra de imediato ao Dr. Ryan para fazer a leitura do relatório e já na sequência proclamar o seu voto. Senhor presidente, salvo engano, não foi discutido nesses autos aqui a questão de se atividade de baixo risco ou não, certo? Só para fazer um equívoco aqui no meu... na pauta. Tá certo. Perdão. Certo, eu vou iniciar então pelo relatório. Trata-se de recurso do contribuinte, interposto contra a decisão de primeira instância que negou provimento à sua impugnação apresentada contra a cobrança da taxa de licença e fiscalização do estabelecimento referente ao exercício de 2022. Argumento recorrente que é inconstitucional a taxa que toma por base de cálculo o critério da atividade exercida. Segundo a DUS, disposto no artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287 de 2018, afrontaria o disposto no artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional, o que atrairia a incidência da súmula 473 da Suprema Corte. Prossegue ainda afirmando que a atividade eleita pelo município de Criciúma como base de cálculo para a cobrança da TLF no exercício de 2022, qual seja a fabricação de artefatos de plástico para outros usos não especificados anteriormente, trata-se apenas da atividade secundária da empresa, não sendo preponderante, e que a utilização desta para a apuração do valor devido aos cofres públicos viola o princípio da proporcionalidade, tendo efeito confiscatório por não haver justa equivalência entre o custo dos serviços prestados e o valor cobrado da taxa. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja realizado o novo lançamento da TLF, utilizando-se como base de cálculo a mesma vigente até 2021, isto é, a fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis. No caso, a decisão de primeira instância afastou a impugnação sob o seguinte fundamento. Nesse sentido, leio, nesse sentido, não cabe ao servidor público municipal afastar a inconstitucionalidade. Aqui eu vou no SIC. A inconstitucionalidade da lei, que possui presunção de constitucionalidade. E o assunto aqui tratado já teve sua repercussão geral reconhecida pelo tema 1035 do STF, com representativo de controvérsia o seguinte: constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Esse é o tema. Desse modo, a análise aqui exercida será embasada na presunção de constitucionalidade do artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287-2018, Código Tributário Municipal. No mais importante mencionar que uma estrutura administrativa fiscalizatória a justificar a cobrança de uma estrutura administrativa fiscalizatória a justificar a cobrança de tal taxa. Dispõe de um aparelho fiscalizador permanente, das condições de funcionamento das atividades industriais, comerciais, de prestação de serviço e outras, de
que modo que não prejudiquem a paz social, a ordem, os bens e costumes, nos limites do seu município. É através desse aparelho que a municipalidade, no exercício do seu regular poder de polícia, no âmbito do seu território, verifica, por exemplo, se o estabelecimento está instalado em zona proibida, se foram atendidas e observadas outras normas de segurança. Assim, conforme visto, não é necessário comprovar o exercício efetivo, sendo que a existência de órgão e agentes de fiscalização, além de toda a estrutura necessária para já demonstram que a atividade é permanente e essa atividade tem um custo. Portanto, a base de cálculo é o custo que o município de Criciúma tem para exercer o poder de polícia e, no presente caso, é o custo despendido com a concessão da licença obrigatória para a localização de estabelecimentos ou na verificação anual do cumprimento de posturas e normas urbanísticas municipais. Para calcular o custo do serviço público de fiscalização, o ente público leva em consideração o critério da atividade exercida, ou seja, o valor da taxa dependerá das características da atividade exercida a ser fiscalizada. A lei municipal elegeu para verificar este custo da atividade, o tipo da atividade, mas é evidente que não se está aqui tributando a atividade em si, o movimento econômico, o faturamento ou o valor unitário de cada serviço prestado, mas sim um valor fixo para a taxa, estabelecido em função da atividade exercida pelo impugnante. Assim, pode-se constatar que, de fato, a taxa não recai sobre a atividade econômica do contribuinte, mas sobre o policiamento exercido no local onde a atividade se desenvolve. No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da anterioridade, o impugnante tece sua alegação na alteração do CNAE, utilizado como base de cálculo. Importante mencionar que o artigo 348, caput e parágrafo 1º do CTM é fruto da redação originária, ou seja, do ano de 2018. Já alterações dos valores da taxa de licença e fiscalização de estabelecimento em função do Código de Atividade CNAE Fiscal ocorreu por meio da Lei Complementar 387 de 2020, não havendo que se falar em inobservância do princípio da noventena, eis que o impugnante discute o valor a ser pago em 2022. Refere-se novamente que eventual inconstitucionalidade de lei por ofensa ao princípio da razoabilidade somente pode ser declarada pelo Poder Judiciário, sendo que a lei tem presunção de constitucionalidade. Autuado feito em segunda instância, sobrevieram pareceres da Secretaria Municipal, aqui eu fecho a transcrição da decisão de primeira instância. Autuado feito em segunda instância, sobrevieram pareceres da Secretaria Municipal da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Município, acostados aos autos eletrônicos do recurso, ambos se manifestando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão singular. É o relatório. Obrigado. Pode passar diretamente para o voto, conselheiro, porque nós não temos pedido de sustentação oral. Tá certo. Permanece. Vai ser obrigado a ouvir tudo. Já ouvi. Sustenta o recorrente a inconstitucionalidade da utilização da atividade econômica desenvolvida, alegadamente em caráter secundário, como base de cálculo para apuração da taxa de licença e fiscalização de estabelecimentos referente ao exercício de 2022, tal como previsto no artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287 de 2018. Afirma nesse sentido que a atividade exercida pelo contribuinte não é critério válido para a fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização, pois afronta os preceitos estatuídos nos artigos 77 e 78 do CTN. Cita decisões da Suprema Corte e pugna pela aplicação da súmula 473 do STF ao presente caso. Desde logo, quanto à competência ou possibilidade deste Conselho imiscuir-se na análise da, entre parênteses, inconstitucionalidade da legislação municipal, ademais da previsão expressa no artigo 162, inciso 1 da Lei Complementar 287 de 2018, não vejo como necessário o aprofundamento do referido tema na presente hipótese, porque, até aqui, não ficou evidenciada qualquer inconstitucionalidade que reclame pronunciamento. Isso é, o recorrente limita sua argumentação à mera referência à ementa de precedentes provenientes do Supremo Tribunal Federal. Não cuidou, contudo, de fazer a correta indicação do repositório em que poderiam ser encontradas as íntegras dos acórdãos para a conferência. A invocação dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional e a súmula 473 do STF igualmente não socorrem à sua pretensão. Quanto ao CTN, este proíbe apenas que a taxa tenha como base de cálculo o fato gerador idênticos ao de imposto, ou seja, ela calculada em função do capital das empresas, signos de riqueza. Nada dizendo quanto à possibilidade de se utilizar a atividade econômica como critério para a definição do valor devido do tributo. Relativamente à menção à súmula 473 do STF, conquanto a jurisprudência daquela Corte esteja consolidada no sentido de permitir que a administração anule seus próprios atos com derivados de vício
que os tornem ilegais, tendo que no presente caso o recorrente não cuidou de demonstrar motivos que ensejem a sua aplicação. Reconheço por forçoso que a definição do valor da TLF no município de Criciúma, na forma do artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287 de 2018, apenas com base na atividade exercida pelo contribuinte, provoca vários questionamentos em torno da sua adequação aos critérios da capacidade contributiva, da isonomia e da justiça comutativa. No entanto, para que se afaste do mundo jurídico a lei validamente inserida no ordenamento, não basta que se afirme, como na presente hipótese, que a atividade exercida pelo contribuinte não é critério válido para a fixação da base de cálculo. De qualquer forma, extrai-se da jurisprudência mais antiga e consolidada da Suprema Corte, da qual são paradigmas o agravo regimental em recurso extraordinário 906.257 e o agravo regimental em recurso extraordinário 906.203, que é constitucional a utilização da atividade econômica como critério para a definição da base de cálculo da taxa de localização e funcionamento instituída no âmbito do exercício do poder de polícia pelas unidades federativas, porquanto não se traduz em signo de riqueza próprio aos impostos, mas liga-se à própria atividade exercida a ser fiscalizada, trazendo íncita a complexidade do trabalho e, portanto, por consequência, os custos incorridos pelo município. Não ouvido como observado na decisão de primeira instância que pende de julgamento perante a Suprema Corte o recurso extraordinário com agravo 990.094, o qual foi autuado sob o tema 1035, onde, ao ser reconhecida a repercussão geral, foi suscitada a possibilidade de ser declarada a inconstitucionalidade da taxa que adote como base de cálculo exclusivamente a atividade econômica desempenhada, sem nenhum outro critério de ponderação que distingua entre contribuintes que, embora exerçam a mesma atividade, estejam em situações jurídicas diferentes. Todavia, tal tese ainda não evoluiu ou foi debatida suficientemente para que possa sozinha servir de argumento para afastamento da exação em comento nestes autos, o que concluo que não serve para derruir a presunção de constitucionalidade que recobre o artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287 de 2018. Entendo nesse sentido que deva prevalecer a referida presunção de constitucionalidade de que goza a lei. Cito alguns precedentes aqui. Superado o ponto, o recorrente ainda alega que o reenquadramento com o consequente aumento da base de cálculo não condiz com a realidade do recorrente, pois a sua atividade principal, conforme documento oficial da Receita Federal, o cartão CNPJ, aponta como atividade principal a fabricação de artefatos diversos de madeira. Diz assim que a atividade escolhida pelo município se refere à atividade secundária da recorrente, mencionando as informações colhidas da sua página de internet para comprovar a sua tese, no sentido da desproporcionalidade do valor cobrado e aumentado de um ano para o outro, que, segundo afirma, ocorrerá sem justificativa da equivalência em relação ao real custo do serviço prestado. Novamente, o argumento não prospera. A tributação realizada em razão da fiscalização exercida sobre o contribuinte tomou por base a atividade de fabricação de artefatos de material de plástico para outros usos não especificados anteriormente, a qual, segundo consta da folha 31 dos autos em primeira instância, está dentre aquelas exercidas pelo recorrente, sendo a de maior ônus fiscal conforme a tabela constante do anexo B1 e BI do Código Tributário Municipal de Criciúma, eis a redação do artigo 348, parágrafo 1º da Lei Complementar 287/2018. O valor da taxa será calculado, e aqui eu cito, o valor da taxa será calculado de acordo com as importâncias fixadas em unidade fiscal do município, do anexo BI ou B1 do presente código, em função dos códigos das atividades exercidas, CNAE. Nos casos de atividades múltiplas exercidas no mesmo estabelecimento, a taxa será calculada levando-se em consideração a atividade que sujeita ao maior ônus fiscal. Destarte, a substituição do fato à norma é clara, não havendo reparo a ser feito no lançamento impugnado. De resto, quanto à suposta desproporcionalidade no aumento da carga tributária de um ano para o outro, valho-me das palavras que colho do parecer jurídico 47/2022 da Procuradoria-Geral do Município, as quais julgo ter enfrentado adequadamente a questão. Em verdade, o que nos parece ter havido foram erros de lançamento das taxas municipais nos anos anteriores ao corrente, o que por certo não gera nenhum direito adquirido ao contribuinte, mesmo porque não existiu a revisão dos lançamentos já realizados, mas sim a correta aplicação da lei para os fatos geradores ocorridos após a identificação do erro pelos auditores municipais. Pelo exposto, voto pelo desprovimento, ficando mantida a decisão de primeira instância. Obrigado, Dr. Ryan. Coloco a matéria em discussão. Alguém deseja tirar alguma dúvida? Eu posso já... Presidente, essa matéria já
foi objeto aqui no Conselho, não recordo, mas já é um tema que já vem sendo objeto de muita discussão aqui pelos contribuintes, como procura, porque teve uma virada de um ano para outro ali que houve um enquadramento via CNAE, né? Não lembro se foi 2021, acredito que tenha sido. E aí teve muita discussão de muitas empresas que vários quinais, mas exerce efetivamente uma só atividade e o enquadramento acabou sendo em outra, né? Eu sei que diante dessa situação, vários contribuintes tiveram, talvez, êxito em demonstrar de que a atividade era unicamente aquela principal, essa secundária jamais existiu. Não sei se é o caso dos autos em questão. Penso que se a atividade desenvolvida pelo contribuinte seja exclusivamente comércio de madeiras, como ele alega, não sei as provas do processo, acredito que a tributação deva se ater a essa atividade que ele exerce de fato. Porém, não sei se há demonstração disso, ou ele mesmo reconhece que, né, pelo que o doutor está colocando ali, teria uma atividade secundária de plásticos, né? Não sei se... Eu vou esclarecer aqui. O contribuinte, para efeito de tentar demonstrar o ponto dele, ele fala em preponderância, ele não fala em exclusividade, certo? Mas até nesse ponto aqui eu acredito que a fundamentação, a argumentação do contribuinte não foi satisfatória. Tá? Ele se limitou a trazer aqui recortes da página dele na internet, o que para mim não é suficiente para demonstrar a preponderância de uma atividade sobre a outra. Poderia ter trazido aqui faturamento anual, balanço, para demonstrar o que a atividade que é mais volumosa na empresa, mas só a página de internet eu não posso. O que ele trouxe foi só essa... O que está aqui no... Ele só transcreveu essa... também no recurso, eu não tenho os autos do recurso aqui porque são eletrônicos, né? Mas assim, o que ele trouxe aqui na impugnação em primeira instância, ele também trouxe no recurso. Esse recorte da página da internet em alguns anos, para mim isso aqui não prova muita coisa. Mero argumento, então. Não cheguei a descer na questão da prova, do ônus da prova, porque eu entendo que ele também não argumentou muito no sentido de evidenciar alguma necessidade de reforma do lançamento. Ele transcreveu no recurso dele apenas dois excertos do provenientes do STF, que ele também não cuidou de citar de que recursos que vinham. E aí, assim, também não vou... como conselheiro, acho que esse conselho também não deve fazer isso, buscar argumentos para invalidar uma lei quando o próprio contribuinte não cuidou de fazer isso, né? Eu já acho que a parte mais sensível seria o representativo de controvérsia, se poderia ser usado o critério da atividade, embora o STF, no julgado ali, né, o relator não tenha, o acordo não tenha reafirmado a posição anterior do STF, ela é consolidada no sentido de que pode sim, é constitucional a utilização do critério de atividade. Eu não tenho mais dúvida, achei que foi muito bem fundamentado, muito bem construído. Nesse ponto eu Talvez em outro momento mais bem embasado a gente possa voltar a discutir isso, mas agora... Eu concordo nesse ponto. Na questão do enquadramento ali da atividade, eu aí vou acompanhar o relator, porém com relação ao ônus à prova. De fato, né, não pela questão do argumento que ele trouxe, enfim, mas mais porque ele não demonstrou uma situação consolidada a demonstrar que aquele documento já era inadequado, equivocado ou que merece correção. Presidente, eu... Acompanho o voto então. Conselheira Antonella, conselheira Liliane. Então, proclamo o resultado do julgamento por unanimidade, conhecer do recurso e no método negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão de primeira instância. Peço desculpa ao doutor Ulisses por ter acabado atrasado o seu processo. Doutora Liliane, a senhora pode voltar à plateia ali e a doutora Giovana pode retornar. Antonella, muito obrigado. Pode se retirar. Doutor Felipe, por gentileza.
Doutor Ulisses, por favor, o senhor sente à mesa, por favor. Eu aprego para julgamento o recurso de ofício 650-222 de 2022. O assunto é isenção de IPTU. O recorrente é Alvorada Clube. O conselheiro relator é o Felipe Tavares. Falará em nome do contribuinte o doutor Ulisses Colombo, confirmando o doutor 16981, a ordem. Então eu passo a palavra diretamente ao conselheiro Felipe, para que faça a leitura do seu relatório, sem a manifestação do seu voto. Bom dia. Rafael. Bom dia, Ana, presidente, Camilo. Cuida-se de recurso interposto de ofício interposto pelo CMC contra a decisão singular proferida nos autos da impugnação, processo administrativo 650222 de 2022, pelo julgador de primeira instância administrativa, Vinícius Coerite Espíndola, o qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo impugnante, ora recorrente. Inicialmente, a controvérsia instaurou-se após decisão administrativa da Comissão de Processamento, Análise e Julgamento dos Pedidos de Isenção e Imunidade de Tributos, que indeferiu o requerimento da empresa, processo administrativo 64729 de 2022, por meio do qual pleiteava, in verbis, a isenção de tributos e taxas municipais a partir da publicação da Lei Municipal 623, de 13 de julho de 1966, a qual instituiu a declaração de utilidade pública para a entidade, bem como o cancelamento de débitos que tenham sido lançados, ajuizados ou cobrados indevidamente. Adotando integralmente o parecer jurídico tributário 35 de 2022 da Procuradoria-Geral do Município, a referida comissão sustentou que a isenção de tributos prevista no artigo 22 da Lei 623 de 1966 encontrava-se revogada tacitamente. As razões do entendimento amparavam-se no fato de que, com a edição da Lei Complementar 205 de 2017, a qual revogou os dispositivos da Lei 2044 de 1984, não mais haveria possibilidade de concessão da isenção de tributos para as entidades declaradas de utilidade pública. A comissão também salientou que a Lei Complementar 205 de 2017 fora posteriormente revogada, na sua integralidade, pela Lei Complementar 287 de 2018, Código Tributário Municipal, e que as isenções tributárias passaram a ser previstas unicamente na Lei Complementar 305 de 2018, que, de igual sorte, não dispôs sobre quaisquer hipóteses isentivas às entidades declaradas de utilidade pública pelo município. E resignada com a negativa da Fazenda Municipal, a entidade interpôs impugnação à decisão, processo administrativo 65022 de 2022. Neste ato, a impugnante, não obstante tenha concordado com os argumentos entabulados no parecer jurídico expedido pela Procuradoria-Geral do Município, e mitigando a extensão do seu pedido inicial, propugnou pela exclusão unicamente dos créditos tributários constituídos anteriormente ao exercício de 2017. Após réplica denegatória da Comissão de Processamento, Análise e Julgamento dos Pedidos de Isenção e Imunidade de Tributos, o processo foi encaminhado à autoridade julgadora de primeira instância que, convencida pelos argumentos apresentados pela entidade, decidiu pelo deferimento integral do pleito apresentado, determinando o cancelamento de todos os créditos tributários referentes a impostos ou taxas lançados nos anos anteriores a 2017. Após o CMC, verificando que o ato decisório proferido pelo julgador singular exonerar a impugnante do pagamento de tributo em valor superior a 100 vezes a unidade fiscal do município, em obediência ao artigo 33, parágrafo 5º do Decreto SF número 1325 de 2018, declarou a necessidade de distribuição do processo para apreciação do ato em segunda instância administrativa. Posteriormente à réplica da comissão, a Procuradoria-Geral do Município emitiu um novo parecer jurídico em que, embora com maior profundidade argumentativa, manteve o entendimento inicial pela manutenção da decisão da comissão e, consequentemente, pela reforma do ato proferido pelo julgador de primeira instância e pelo provimento do recurso de ofício. É o relatório. Obrigado, doutor Felipe. Passo então a palavra para o doutor Ulisses Colombo Prudêncio, que dispõe de até 15 minutos sem a parte para a sua manifestação. Bom dia a todos.
eu represento os interesses da APROFUC, que é a Associação dos Professores da Unesc, que comprou o imóvel da Alvorada Clube numa reclamatória trabalhista. Então, como tem interesse jurídico nessa questão dos tributos que são deixados pela Alvorada Clube, e faço essas razões memoriais aqui nesse momento. A gente sustenta a manutenção da autoridade julgadora de primeiro grau, no sentido de isenção de todos os tributos e taxas anteriores à competência de 2017, baseado, obviamente, na lei 623/66, que foi sancionada pelo prefeito Rui Wilson, que agraciou o Alvorada Clube com essas isenções. A lei, que baseia todo esse nosso pedido, ela é bem clara nesse sentido. E com todo o respeito ao parecer da Procuradoria, o CTN não revogou esse tipo de benesse no momento que ele foi promulgado, que foi meses depois da lei do Alvorada Clube, né? Eu acho que o Alvorada foi em julho, o CTN foi em outubro. Pelo contrário, como o próprio parecer fala, essa lei ela veio para regulamentar o Sistema Nacional Tributário. Então, ela não veio para trazer revogação. Eles se apoiam no artigo 176, que traz regras para concessão de isenções. Mas a lei é anterior a esse período. E o CTN também traz uma informação importante, que seria a interpretação da lei tributária nesse caso, que se dá pela literalidade do que está escrito, especialmente, peço licença para ler para vocês, fala assim: interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção, dispensa do cumprimento das obrigações tributárias acessórias. A lei de 66 foi bem clara, ela não concedeu a isenção de impostos e taxas, e declarou o Alvorada Clube como utilidade pública. Então, a vontade da lei seria nesse sentido de declarar, né, como de utilidade pública, dispensando o cumprimento das obrigações acessórias, muito embora os presidentes anteriores do Alvorada faziam o procedimento previsto no Código Tributário Municipal. Então, em homenagem ao princípio da segurança jurídica da norma tributária, sustentamos a manutenção da decisão de primeiro grau da autoridade julgadora de primeiro grau. Era isso, presidente. Doutor Ulisses, muito obrigado. Então, o senhor sustenta que seja indeferido o recurso